Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você já se sentiu assim, como se você estivesse falando com uma porta quando você fala com as pessoas, porque parece que ninguém te entende? Pois é, meu bem, isso é muito mais comum do que você imagina para todas as pessoas. Nós vamos hoje sondar esse assunto, então vem comigo. Quando te vi, não tive dúvida, seria você quem estaria aqui dentro de mim, a me sentir, a me tocar e todos os meus segredos. O papo de hoje, gente, vai ser um papo muito interessante. Nós vamos falar sobre a dificuldade na comunicação. E eu acho, gente, que nos dias de hoje tá muito mais explícito essa coisa da gente não conseguir se comunicar e ser entendido e conseguir fazer com que realmente o que você está pensando chegue até as pessoas e que você também sente uma certa dificuldade em entender o que as pessoas estão falando. Tanto que é muito comum hoje em dia você ver nas redes sociais, se você só espiar, né, hoje com esses assuntos políticos muito fervorosos entre as pessoas, você vê uma pessoa falando uma coisa, a outra pessoa respondendo outra coisa que parece que não tem nem nada a ver com aquilo que a primeira pessoa falou, e você fica no meio tentando entender aquela história e você fala, gente, não é possível, ninguém mais está se entendendo. E também, às vezes, dentro de casa, entre familiares e etc., às vezes você começa uma certa conversa e eu percebo, assim, que eu tenho filhos, por exemplo, mais jovens, e eles têm toda uma linguagem nova. Então é muito difícil você conseguir comunicar um assunto e realmente se fazer ser entendido. Então vamos falar hoje sobre esse assunto e ver se a gente chega em alguma conclusão, que eu acho meio difícil nessas alturas do campeonato, mas a gente, junto aqui, a gente pode abrir um debate para falar sobre a comunicação e como que é difícil. Eu venho analisando essa situação da comunicação já há algum tempo, até porque dentro do meu trabalho, né, mesmo dentro da música, é uma função de um comunicador. Quando você compõe uma música, você está de alguma forma comunicando uma mensagem. Também já na minha formação como atriz, a gente debatia muito isso durante o meu período de formação no teatro, sobre como você comunica, a função, né, da comunicação do teatro, etc. Esse é um assunto que faz parte dos meus estudos já há algum tempo. No último vídeo eu contei para vocês as investigações que eu tenho feito a respeito do marketing, coaching, carreira e etc. Então eu me aprofundei ainda mais em determinadas questões de linguagem, o que foi super interessante, até para minha descoberta pessoal e etc. E é sobre essas descobertas que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como que a gente se comunica, né? A gente se comunica através da linguagem, né? E essa linguagem ela é feita de várias formas, não só a linguagem em si, mas também ela existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Porque muito antes da gente desenvolver uma língua, a gente já se comunicava uns com os outros, mas através das nossas expressões e etc. Então, talvez a nossa comunicação não verbal, ela é até mais, ela deveria ser algo mais aprofundado e mais preciso do que a linguagem verbal, já que ela existe já muito antes. O que é muito interessante a gente analisar aqui hoje em dia, por conta, né, das novas formas de comunicação em redes sociais, mensagens de texto, etc., nós estamos cada vez mais nos distanciando dessa linguagem não verbal, que é o que, de fato, né? Do que eu tô falando? Que é você olhar no olho, você conseguir entender o que a pessoa está comunicando através do seu semblante, do seu gestual, da entonação da voz, que no caso da linguagem não verbal, ela já comunicava também antes da linguagem, né? Uma pessoa, eu imagino assim, tipo, eu fico imaginando o cenário, assim, os neandertais se comunicando, né? E você já entendia o que era aquele dele, né? E isso vem sendo perdido, que já é muito interessante pensar. Então, além da nossa linguagem, que foi construída, essa linguagem não verbal, e a linguagem depois que surgiu, que é a fala de fato, que determinava nomes para determinadas coisas e etc., surgiu antes ainda disso uma linguagem simbólica, né? Do simbolismo. A construção da linguagem, ela se dá primeiro a partir de símbolos que caracterizavam determinadas coisas. Então, a gente vê, né, nas cavernas aquelas pinturas que comunicava de fato o número de
por exemplo, mamutes que tinham estado naquele lugar, se houve alguma pessoa morta, então através daqueles desenhos, então começou uma linguagem através dos símbolos, né? Então, por que eu estou remontando tudo isso? Porque para a gente entender que dentro da linguagem existem muitas coisas importantes que estão em jogo e que eu acredito que hoje em dia, nessa geração, a gente está perdendo algumas dessas características primordiais, né, para uma boa comunicação. E por conta disso nós não estamos conseguindo nos comunicar, né? Ninguém está entendendo ninguém. Por quê? Porque desde o princípio, que é o mais antigo, que é a comunicação não verbal, ela está sendo cada vez mais afastada da nossa realidade, porque você se comunica cada vez mais através de mensagem de texto e etc. E você não consegue ter aquele contato olho no olho, ouvir a pessoa, ver as expressões dela e etc. Então é uma questão. Então você vai se desensibilizando de uma certa forma, e essa daí é uma espécie de uma inteligência que a gente criou ao longo de muitos anos, né? De conseguir captar no olhar do outro, na expressão do outro, um montante de informações. E a gente começou a perder essa inteligência de uma certa forma. Então, essa é uma questão. Depois disso vem essa linguagem de símbolos que representam a mesma coisa para um grande número de pessoas, que foi a primeira manifestação de linguagem antes mesmo da língua falada. E mesmo esses símbolos estão sendo, hoje em dia, perdidos, porque muitas vezes quando se fala, por exemplo, eu posso falar sobre cruz, uma cruz, por exemplo, um símbolo mundial, né? Todo mundo tem uma visão a respeito do que é uma cruz. Mas o que era, assim, realmente a simbologia de algo muito definido há 100 anos atrás, hoje não é tanto. Você hoje, quando eu falo cruz, ela remete a uma quantidade gigantesca de sentimentos diferentes em cada pessoa que vai ouvir aquilo. E quando a gente se comunica, a gente usa desses símbolos para concluir e para criar uma lógica dentro do nosso próprio repertório e concluir o que está sendo dito, porque é assim que a gente vê a vida e que a gente vê o mundo. Então nós usamos da razão, o que é muito interessante a gente parar para pensar. Por quê? Porque mesmo o próprio conceito da razão, ele é um conceito também criado, e toda a nossa linguagem são conceitos criados e símbolos criados. E se não existe um consenso a respeito dos símbolos e desses conceitos todos, cada um está falando uma língua diferente. Por exemplo, na cultura mística judaica, existe um conceito, né, que fala sobre a linguagem e a formação da linguagem. Então, que ela aconteceria em 4 estágios. Esse primeiro estágio seria um estágio mais sublime, um estágio mais ligado à sua consciência mais elevada, que nesse estágio tudo existe e tudo é possível de existir. E que depois, quando a gente pensa a respeito daquilo, a gente traz para uma consciência, ou seja, a gente traz para a nossa razão, que seria um segundo estágio, onde você começa a elaborar aquilo, você começa a somar aquela primeira informação da sua consciência, e que nesse processo você confronta aquilo com as suas próprias ideias, então ele cai no campo da ideia, e aí depois você vai passar pela verbalização, que é o terceiro estágio. Então, nesse estágio você está construindo palavras, né, que possam refletir aquela construção lógica que você teve. E por último, você verbaliza essa palavra, que é onde ela se manifesta no mundo físico. Então, ela se torna uma onda sonora que vai ser captado pela outra pessoa. Dentro desse conceito, o que a gente vê? Que nesse primeiro estágio, né, que é o da consciência, até ele chegar ao campo, que é a materialização, né, você passa por esses 4 estágios. E que conforme ele vai descendo até o último estágio, ele vai meio que deteriorando. Quando ele chega aqui finalmente no campo da palavra, ele já não era mais aquilo que você inicialmente pensou, porque ele teve que passar por
do campo que, no caso, vem desse campo mais sublime e ele desce até uma coisa mais terráquea aqui, né? Mais no vamos que vamos aqui do dia a dia. Mas essa ideia, ela já vem de antes, já lá de Platão, né? Onde o Platão tem, né, o campo das ideias, onde também tudo existe, tudo é possível. E aí ele, do campo das ideias, ele descende para o campo dos sentidos, que é o sentido, né, que seria tudo que a gente consegue ver, ouvir, sentir, ou seja, essa realidade que a gente vive. Então, na verdade, esse conceito místico judaico já vem lá dos diálogos platônicos, já de lá de trás, que na verdade meio que imprime a mesma concepção de uma forma um pouco mais rústica. Mas se você parar para pensar nisso, e faz muito sentido, e depois mesmo Nietzsche, etc., foram elaborar isso daí ainda mais profundamente, você percebe que entre o que está na sua consciência, o quanto disso foi transformado da sua percepção da realidade pelo seu inconsciente, que você não tem muito acesso, você começa a entender que existe um gap aí, né, entre a sua primeira concepção, ideia, entendimento e percepção de uma situação, aí depois traz, né, para o campo da consciência e você começa a tentar elaborar aquilo e transformar isso numa linguagem que o outro possa se aproximar daquela sua primeira concepção daquilo. E depois você finalmente exprime através de palavras e espera que o outro, que o outro entenda o que você está falando. Esse é o caminho da verbalização de qualquer ideia, né? Agora, já começa aí o conflito. Tanto que quando a gente pode fazer com que isso seja bem simples, né? Tudo que eu tô falando, não sei se você também tá entendendo. Você tá me entendendo? Ai, com certeza não em todos os níveis que eu tô tentando transmitir, porque é impossível que você consiga expressar para o outro todos os níveis de entendimento que você tem daquilo, porque inclui coisas que nem você mesmo percebe, que faz parte do seu inconsciente, que faz parte do campo das suas emoções, de experiências anteriores. É como quando você lê um livro. Isso fica muito claro. Você lê um livro no momento que você está, de repente, numa briga conjugal ou alguma coisa assim. Parece que você meio que isola todos os personagens, todas as situações que acontecem naquele livro e você consegue se identificar com um único personagem e você vai ver aquela história inteira através dos olhos daquele um personagem que você se identifica naquele momento. Daí passam-se anos, você nem tá mais naquele embate conjugal que você teve e você vai ler o tal do romance de novo. E aí parece que você está lendo outro livro, porque você descobre um outro personagem ali que você nem tinha dado conta que ele tinha tal importância e parece que é um outro livro completamente. Então o que isso nos mostra? Que na verdade a gente só consegue absorver aquilo que está se passando na sua cabeça naquele momento. A sua absorção de qualquer coisa é também um reflexo do que já está acontecendo aqui, porque quando você absorve uma informação, você imediatamente entra, né? Porque é assim que a gente pensa, é assim que a gente consegue, né, transformar as informações em uma lógica dentro do seu cérebro. Ele vai conflitar aquela informação nova que você está recebendo com informações anteriores, com informações que você está vivendo naquele momento, com experiências que você já teve. Ou seja, jamais qualquer coisa que for dita, ela vai ser absorvida da forma que ela foi dita. Por quê? Porque quando ela foi dita, ela foi colocada nesse mundo físico aqui, ó, ela foi colocada aqui. O outro vai catar isso aqui e vai transformar no próprio entendimento dele daquilo que estava aqui. Você, de princípio, também quando conseguiu finalmente colocar aqui, você não colocou a sua ideia original, porque a ideia original, de fato, ela estava acontecendo lá, entrando num debate e conflito do seu subconsciente, dos seus próprios pensamentos e etc., e você tentou transformar aquilo numa expressão verbal que pudesse, de repente, comunicar algo para o outro.
Então, a comunicação sempre foi algo muito difícil. Hoje em dia, eu acho que é pior ainda. Por quê? Porque antigamente, então assim, ela passou de uma experiência poética para uma experiência retórica, para depois, posteriormente, a dialética, analítica. E é interessante a gente analisar que, por exemplo, quando a experiência era simplesmente uma experiência poética, esse conceito de razão, ele nem existia. Ele não existia. Então, a troca, né, de informação era muito mais absorvida num campo lírico do que... porque não existia esse processo, né? E essa consciência desse processo analítico da informação. E hoje em dia, o que é interessante é que nós passamos por toda essa transformação, por todo esse crescimento da comunicação, e hoje em dia, por conta dos meios de comunicação que nós estamos usando, parece que isso daí está fazendo assim, ó, puf! Porque não só não é percebido na hora da fala que tudo que está sendo dito não é essencialmente tudo que está sendo pensado, também não é percebido que tudo que está sendo ouvido não é tudo que está sendo dito. Muito menos o que foi pensado por aquela pessoa de princípio. E hoje em dia a gente não tem nem tempo disso, né? A gente manda uma mensagem e é aquela coisa papum. O meu filho tem uma expressão que ele fala toda hora, ele fala se pá. Eu falo alguma coisa para ele, Vitor, vamos jantar fora? Ah, se pá. Então vão se criando novas expressões até. E esse se pá significa uma porção de coisas. Só que, com certeza, o que eu absorvo do que é esse cipá para essa juventude de hoje não reflete o que essa juventude pensa a respeito desse cipá, né? Com certeza não. Ao mesmo ponto que eu não posso esperar que a minha forma de expressão comunique com eles, né? Então, quando você pensa que o outro não está entendendo nada do que você está falando, você tem razão. Agora, você também tem que entender que quando você fala e quando você expressa algo, você jamais está expressando 100% daquilo que você imaginou de princípio, porque é impossível fazer isso. Você transforma numa linguagem onde você vai usar de símbolos e conceitos que você espera que essa pessoa tenha a mesma percepção desses símbolos e conceitos que você, para que ela possa entender do que você está falando. Porque se ela não tiver, ou seja, se ela não tiver o mesmo background que você, ela não vai entender o que você está dizendo de fato. Por mais que seja algo muito simplista. Então, é por isso que muitas vezes você consegue ter uma afinidade maior com pessoas que têm o mesmo trabalho que você, pessoas que gostam do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de literatura, ou do mesmo tipo de... né? Por quê? Porque, de uma forma geral, o repertório dessa pessoa vai ser mais ou menos parecido com o teu. Então, quando você falar sobre determinada coisa, vai remeter nessa pessoa imediatamente o mesmo tipo de impressão ou mais ou menos ali perto, né? Porque não, como eu acabei de explicar, nunca vai ser a mesma expressão, porque tem a ver com a vivência de cada um, que é única e exclusiva. Então, no ato da comunicação, a única forma de você realmente conseguir tentar fechar, né, esse ciclo para que haja uma troca de fato de experiências é através de muito amor, na verdade, porque e olha, por que eu tô falando isso? Porque junto com o amor vem o desejo íntegro de tentar entender da onde o outro vem. Então vem uma espécie de uma empatia. O amor, ele engloba muitas coisas. O amor, ele engloba o esforço de tentar entender, né? Porque quando você ama, você se esforça. O amor, ele engloba um esforço pela empatia dentro daquela comunicação, envolve o esforço de você tentar desfazer de conceitos anteriores seus para você absorver ao máximo
o que a outra pessoa está tentando expressar, enfim, só através do amor. Porque de outra forma, fica cada um vivendo no seu mundo e tipo assim, fica um mundinho daqui falando blá 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 blá, o mundinho daqui, imagina uma bolha, né? 2 mundinhos, 2 bolhas falando e nada acontecendo aqui no meio. Porque o que essa pessoa vai entender é simplesmente o que está dentro do mundo dela, o que essa pessoa vai entender é o que está no mundo dela e nunca vai haver uma fusão. E na verdade, isso é muito comum e ok de acontecer. Essa fusão são aqueles momentos de insight. Sabe aqueles momentos de insight que cai uma ficha de uma coisa? Isso acontece muito quando você tem uma amizade muito profunda, quando você tem um relacionamento muito longo, sabe? Por quê? Porque aí envolve esses outros tipos de comunicação, que é a comunicação não verbal e etc, que você só olha para a pessoa já entendeu. Por quê? Porque são assuntos recorrentes que vocês têm juntos o tempo inteiro e uma experiência de vida compartilhada também ali. Então fica mais fácil de você comunicar, de forma que os símbolos que vão estar em jogo, eles são mais ou menos os mesmos ali, né? Agora, quando você tem o papel de comunicação, seja através, né, de um trabalho artístico, da música, etc., ou seja mesmo só através de livros, enfim, um canal no YouTube, etc., isso se torna um jogo muito difícil de ser jogado. Muito, mas muito. E no último vídeo que eu fiz, eu falei um pouco sobre como, por exemplo, o marketing ele desenvolveu uma porção de ferramentas para comunicar e vender, e fazer a venda, né? Conseguir transmitir a mensagem, né, dele e convencer, né, o outro que está do outro lado. É muito interessante porque ele inicia essa conversação através do quê? Como eu falei, muitas vezes ele usa coisas que são intrínsecas de todo ser humano. Então, o medo, paixões, porque esses são símbolos que não mudam para ninguém. Quando você fala de medo, todo mundo tem muito claro o que é o medo. Ninguém sente um medo diferente do outro, sabe? Tem pessoas que têm mais medo, outras pessoas têm menos medo, mas todo mundo compreende o medo, né? Aí isso me faz questionar algumas coisas novas, né, que estão sendo discutidos através de ideologias novas, o como isso vai transformando a comunicação. É necessário que todos tenham o mesmo número de elementos e de símbolos em comum para poder se discutir algo, porque senão a única coisa que vai restar para ser discutida são esses sentimentos intrínsecos de todo mundo que ninguém discute porque faz parte de uma parte elementar assim do ser humano, né? Então a raiva, a tristeza, a felicidade, o amor, que já é bem que na verdade eu não vou nem falar do amor, porque o amor ele é muito conceitual, mas esses outros sentimentos, a raiva, o desejo, e todas essas que são tratadas através dessa linguagem, né, que foi criada por essas ferramentas de marketing, elas são coisas muito elementares, né? Então, sendo assim, ela constrói uma plataforma sólida ali para todo mundo ter a mesma impressão daquele assunto. Mas imagina se a gente tiver exclusivamente esses sentimentos, tipo, bem primários nossos para discutir as coisas, porque a gente não consegue chegar num acordo a respeito de outros símbolos de uma forma geral, e nem mesmo dentro da linguagem, ou conceitos. Imagina, daí não dá para se discutir nada, porque então você vai discutir só o como você sente, o que não sente, a razão então, que é essa conclusão, né, que aconteceu lá na Grécia Antiga, que se tornou algo tão... que hoje em dia a gente não conseguiria entender o mundo sem ela, sem a razão. Ela se desfaz, né? Até ela se desfaz, porque você precisa de elementos e símbolos, conceitos e valores que já estão estabelecidos num common ground, né? Ou seja, num campo comum para todos, porque senão não tem que discutir. Se eu falo assim, ó, isso aqui é caneta, é uma caneta, daí o outro fala, não é, é uma baqueta. Eu falo, não, é uma caneta, eu escrevo com ela, não, mas é uma baqueta, você pode também batucar com ela. Ah, não, mas... Você entende? Se a gente não consegue concluir que isso é uma caneta,
e todo mundo entrar no consenso que isso aqui é uma caneta, então que a partir disso a gente pode construir outras ideias, imagina no campo da política e outras questões muito sérias que estão sendo tratadas hoje em dia, que ninguém encontra um campo comum para lidar com aquilo. Por quê? Porque os próprios símbolos e conceitos, etc., estão sendo destruídos todos os dias. Então, se ele é destruído e nada entra de fato para preencher aquele vazio que ficou com uma outra informação ou com um outro consenso, então você não pode mais discutir a respeito daquilo, porque não tem como discutir. Então já existe a dificuldade da comunicação. Ainda nós hoje estamos sendo desensibilizados do uso da comunicação não verbal, porque a gente fala muito por mensagem. Eu odeio mandar mensagem, gente, porque ninguém entende o que você está dizendo. É muito fácil que as pessoas leiam em um outro tom do que aquele qual você estava escrevendo. Detesto. Mas nós já estamos desensibilizados para essas coisas. Daí depois existem esse monte de símbolos e etc. que são comuns para uns e não são comuns para outros. Então que você não pode falar, porque ninguém entra num conceito. Por exemplo, eu vou falar um que reina na minha área, arte. Gente, ninguém entra num consenso sobre o que é arte. Os artistas não entram, o público não entra, ninguém entra no consenso a respeito do que é arte, então tudo vira arte. Então se tudo é arte, então a gente não pode discutir arte. A arte se tornou algo que não tem como ser discutido, porque não existe um consenso no público geral do que é a arte. Então não tem como discutir. Se você não tem um consenso do que é aquilo, não tem discussão válida a respeito daquilo. Agora, se não tem discussão válida a respeito daquilo, não existe também nenhuma comunicação de fato acontecendo através daquilo. E aí fica um vazio aí no meio, onde eu não vejo muito progresso. Hoje todo mundo quer evoluir, né? Todo mundo fala na evolução, em crescer, etc. Mas se a gente não entrar num consenso a respeito da comunicação, não vai ter como evoluir em questão alguma, porque nenhuma questão que não possa ser discutida pode ser evoluída. Então, se você acha que você não está sendo entendida, é porque você não está mesmo. Então, minha dica é, primeiro entenda de onde vêm os seus próprios pensamentos, como você concluiu eles, qual é a base de repertório que você usou para chegar nesse pensamento e quais são as palavras, símbolos e etc. que você precisa transmitir para as pessoas para concluir o seu pensamento, para fazer com que ela se aproxime ao máximo do que você estava pensando originalmente. Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil com que você diga coisas que vai fazer com que a pessoa entenda da forma que você estava tentando explicar. Por isso que quando eu comecei a falar sobre tudo isso, eu poderia ter simplesmente falado essa minha conclusão final. Se eu não tivesse citado esses 4 estágios, se eu não tivesse citado, né, o campo das ideias, o campo do sensível, né, de Platão, se eu não tivesse, vocês não teriam como entender nem da onde eu tô pensando, você entende? E muito provavelmente pessoas que não tiveram contato nenhum com nenhuma dessas literaturas que eu tô falando, talvez não entendam, porque eu não vou conseguir expressar através de um vídeo, que é uma dificuldade muito grande aqui no YouTube, gente, que as pessoas elas querem vídeos de 10 minutos. Eu não tenho como concluir nenhum pensamento que seja em relação a nada em 10 minutos, porque senão a gente vai ficar sempre no superficial. E aí eu vou ficar perdendo o seu tempo, o meu tempo e a gente não vai chegar em lugar nenhum com esses vídeos aqui. Então, eu tenho cada vez mais consumido vídeos longos aqui no YouTube, geralmente documentários e etc. E, óbvio, leio muito e estou revendo a forma como eu vou comunicar com vocês. Eu vou começar a acostumar vocês com esses vídeos mais longos, porque se eu quiser, de fato, ajudar alguém dentro da área artística, da comunicação e etc., se eu quiser, de fato, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo desses mais de 16 anos de carreira, se eu quiser compartilhar qualquer coisa da minha experiência, eu vou precisar de mais do que 10 minutos para falar. Então vocês vão precisar entender da onde vêm esses meus pensamentos, etc. Entender que é impossível fazer esse tipo de comunicação sem criar um relacionamento com você.
Você entendeu? Porque senão a gente não vai partir dos mesmos princípios das coisas que eu vou falar e continuar dizendo aqui. Porque senão, gente, a gente fica só, sabe, mostrando o cabelo e, enfim. E o que você acha, gente? Como tem sido se comunicar hoje em dia pra você? Você tem tido dificuldade de se comunicar com as pessoas? Como as pessoas têm recebido as informações que você traz? Como tem sido isso? Deixa o seu comentário aqui e a gente continua essa conversa no próximo vídeo. Um super beijo. Fui.